Meus irmãos, eu quero que você abra a palavra do Senhor para a nossa instrução nesta noite, no texto de Romanos, capítulo de número 5. Texto de Romanos, capítulo de número 5. Semana passada nós compartilhamos a palavra de Deus em Romanos também, capítulo 5, mas a primeira parte, a primeira divisão deste capítulo, do verso 1 até o verso 11. E hoje eu quero ler com os irmãos e explanar um pouco das lições que nós temos a partir do verso 12 até o verso de número 21. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aquele que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais agora a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei, para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai querido, nós pedimos agora a Tua iluminação, para que, ó Deus, a explanação da Tua palavra seja feita mediante a Tua graça. Estamos aqui, ó Deus, e queremos realmente sermos edificados, queremos que a Tua palavra fale a nós, ao nosso coração, nos traga, ó Deus, edificação. E por isso, ó Deus, de forma humilde, oferecendo a Ti este culto, através dos méritos de Cristo, nós também, ó Deus, rogamos, através também desta mesma graça, que o Senhor fale ao nosso coração e à nossa vida. Por isso, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós hoje pela manhã falamos sobre o cristão e a política e trouxemos alguns princípios de como lidar como crentes em relação à política. E quando nós falamos de política, nós falamos de representantes. Nós, no último dia 3, na eleição que tivemos, nós elegemos alguns representantes. Elegemos
nosso representante aqui em São Paulo para o Senado, o nosso deputado estadual, deputado federal, não sei se aquele que você votou foi eleito, porém, aqueles que foram eleitos serão os nossos representantes. E agora temos para o dia 30 a eleição, onde vamos votar para governador e também para presidente. E o fato é que todos esses políticos, dentro da democracia na qual nós vivemos, do sistema de governo do qual nós vivemos, eles são os nossos representantes. Queira você goste dele ou não, né? Queira você aceite ou não, ele ou eles serão os nossos representantes. Por isso, a importância sempre de buscarmos votar bem, né? Buscarmos ter coerência como cristãos na pessoa que você vai votar. Porque quando ele estiver lá, ou aqueles que estão lá, eles vão estar decidindo por você. Eles estão decidindo lá por você. Por isso é muito importante o voto, e por isso é muito importante votar nos representantes que realmente sejam pessoas que vá, pelo menos, fazer em algum momento, nós queremos em todos os momentos, que façam aquilo que você faria como crente, como filho de Deus. Meus queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que nós vamos encontrar é que nós também somos representados neste mundo, e você que entrou aqui nesta noite, você pode estar sendo representado por dois personagens bíblicos, ou um deles, são dois, mas você está representado por um deles. Um deles é Adão, e o outro é Jesus Cristo. Paulo, quando trata deste assunto, ele fala do primeiro Adão e do segundo Adão. O primeiro Adão, ele foi criado por Deus, à sua imagem e à sua semelhança, e você bem sabe a história. Aquele homem foi colocado no Jardim do Éden, e ali no Jardim do Éden ele tinha, da parte de Deus, a decisão que o Senhor colocou diante dele. Você pode ser obediente e você vai viver. Mas se você desobedecer, se você comer do fruto que está no meio do jardim, você vai morrer. E nós sabemos que Adão, ele fez a pior escolha. E quando nós olhamos para o capítulo 3 de Gênesis, nós ali vamos encontrar aquele homem, o nosso representante, fazendo a escolha errada. Ele tomou do fruto, ele comeu, abriram-se os olhos, ele viu que estava nu, o pecado agora já se fazia presente na sua vida. E assim, o texto da palavra de Deus, no versículo de número 12, que nós lemos, ele vai dizer: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Queridos, quando nós olhamos a primeira parte de Romanos, na semana passada, nós vimos os privilégios, os benefícios que nós temos como cristãos. Como cristãos, nós temos paz com Deus. Como cristãos, nós temos esperança. Como cristãos, nós temos agora acesso a Deus. E o apóstolo Paulo, neste capítulo, onde ele ainda está falando sobre a doutrina da justificação,
A partir do verso de número 12, ele passa agora a fazer um contraste entre este Adão que nos representa, aquele Adão que pecou lá no Éden, e no qual eu e você estamos agarrados desde o nosso nascimento a ele, e um contraste entre Adão e Jesus, entre a morte e a vida. Quando nós olhamos entre os versos 16 e ao verso 21 do texto que nós acabamos de ler, notamos que sempre a primeira parte fala-se sobre Adão, e a segunda parte fala-se sobre Jesus Cristo. Olhe para aí, o verso de número 16, vai dizer assim: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Aqui ele está falando de Adão, mas agora, ponto e vírgula, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Aqui ele está falando de Jesus, verso 17, se pela ofensa de um, ou seja, de Adão, e por meio de um só, Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E assim você vai ver que ele vai fazendo essas colocações. A primeira colocação sempre relacionado a Adão, e a segunda sempre relacionado a Jesus. O fato, meus irmãos, que Paulo vai chegar e concluir esta parte falando de algo que é incomparavelmente melhor. Ele vai falar sobre alguém que é maior do que o pecado, a graça de Cristo. Veja que no verso de número 20, é assim que ele diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Meus queridos, Jesus, ele não é apenas o oposto equivalente a Adão. Não é que Paulo esteja aqui falando, olha, assim como Adão é Cristo, assim como Adão fez, assim Cristo desfez, ou colocando como se fosse um jogo onde um fez algo e o outro veio e fez simplesmente algo diferente. Não é algo somente equivalente, não é isso. Mas o que Paulo está falando é que aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo nos trouxe, é incomparavelmente maior do que tudo aquilo que nós obtivemos através de Adão. E eu quero então destacar 2 pontos aqui, falando primeiramente sobre Adão, pecado, sofrimento e morte. E no segundo momento, nós vamos falar sobre Jesus Cristo, sobre graça, sobre perdão. Irmãos, no século XVIII, um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, não sei se você já ouviu sobre ele, Jean-Jacques Rousseau, ele ensinou que o homem nasceu livre. O homem é um ser livre, assim era o pensamento de Rousseau. Um homem que nasce moralmente neutro, livre, moralmente neutro, e quando ele faz alguma maldade é porque ele é influenciado pelo mundo ao seu redor. Ou seja, o homem nasceu isento de erro, de maldade, mas a partir do momento em que ele está em sociedade, ele acaba sendo maculado pela sociedade, e toda a maldade que ele faz, a culpa é da sociedade. Totalmente contrário com o que a Bíblia diz, totalmente contrário com o ensino das Escrituras.
O ensino das Escrituras está em absoluta oposição e proposta desse filósofo Jean-Jacques Rousseau. A teologia, a nossa teologia, conhecida como a teologia reformada, ela vê em Romanos capítulo 5, verso de 12 ao verso 21, a base para aquilo que nós chamamos de representatividade. Representatividade. Foi por isso que eu comecei falando sobre representação. O sistema de governo que nós temos no nosso país, ele pode ter sido tirado da Bíblia. A representatividade. A nossa igreja presbiteriana, ela também é regida por representantes. Quando vocês, em uma eleição, vocês elegem os presbíteros, vocês estão elegendo os representantes. E então, as decisões dos representantes, aquilo que eles fazem aqui na igreja, ou em outros concílios, como o presbitério e até sínodo, eles estão representando vocês. E assim também é aquilo que nós encontramos, principalmente aqui nesse texto de Romanos, capítulo de número 5. Não sem razão, você pode notar que a palavra Adão, ela significa humanidade. Não sei se você sabia disso, mas o nome Adão significa humanidade. A palavra hebraica, ela tem e traz este sentido, humanidade. E por que isso, meus irmãos? O que Adão fez lá no jardim do Éden, ele não fez unicamente por si mesmo, mas ele agiu por todos aqueles que ele representava. Ele agiu por toda a humanidade. Ou seja, preste atenção, quando Adão estava lá, assim que ele tomou o fruto e comeu, você também estava lá. Você estava sendo representado por ele. Essa é a ideia, essa é a verdade que as Escrituras, ela nos ensina. Quando ele foi colocado no Éden para agir, ele agia sim no seu próprio nome, mas ele também representava toda a humanidade. E é por isso então que Paulo vai dizer aqui no verso de número 12, porque assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. E muitas pessoas acabam ficando revoltadas até em relação a isso. O que eu tenho a ver com Adão? O que eu tenho a ver se o Adão resolveu ir lá e comer do fruto? Você sabe qual é a resposta que eu tenho para você? É que se você estivesse lá, você ia fazer a mesma coisa. Essa que é a grande questão. Nós sempre gostamos de apontar o dedo para os outros e apontar os seus erros. Isto é algo da nossa humanidade. Muitas vezes nós precisamos lutar contra isso, não é mesmo? Nós sempre nos achamos melhor, nós sempre achamos que faríamos melhor, nós sempre achamos que agiríamos melhor, quando na verdade, por vezes, você agiria ou da mesma forma, ou quem sabe até pior. Mas nós sempre achamos que somos melhores. A Bíblia vai dizer que lá estava Adão, e Adão era o nosso representante. Aquilo que ele realizou, aquilo que ele fez, acaba contaminando a toda a humanidade. É por isso que, não sei se você já notou, quando lá no capítulo 5 de Gênesis, vai se falar agora a respeito de um outro filho de Adão, Sete, porque um dos filhos havia morrido, assassinado pelo outro irmão, o Caim matou o Abel, e Deus agora vai dar um outro filho para Adão, e o texto lá no capítulo 5, ele vai dizer que Deus deu a ele um filho não segundo a imagem de Deus, mas segundo a sua imagem.
segundo a imagem de Adão. Agora você pode perguntar, mas então agora a partir de 7, as pessoas já não eram mais a imagem e semelhança de Deus? Sim, era. E todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, porém, uma imagem agora deturpada. Todos nós temos uma imagem deturpada pelo pecado. Todos os que nascem, já nascem com a semente do pecado. Calvino, nas Institutas da religião cristã, uma das coisas que ele fala é que todos nós nascemos com a semente do pecado. Todos nós. E por isso, irmãos, é que Davi, quando escreve o Salmo 51, que é um salmo onde ali ele, arrependido, expõe ali o seu pecado, uma das coisas que ele vai dizer é: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, todos nós já nascemos manchados pelo pecado. Jacques Rousseau estava totalmente errado. O homem não nasce livre do pecado. O homem não é simplesmente atingido pela maldade da sociedade. Não, o homem já nasce pecador. O homem já nasce, o ser humano já nasce bonitinho, não é mesmo? Aquela criança bonitinha. Esses dias, até coloquei no grupo, eu fui numa residência, eu e o Léo, e uma criança havia nascido de 7 meses. Gente, aquela criancinha cabia na palma da minha mão, pequenininha. E eu fiquei olhando ali e ficava pensando, a Bíblia fala que já é um pecador. Bonitinho, mas é um pecadorzinho, né? E assim nós vamos desenvolvendo o nosso pecado. Você pode prestar atenção, você tem que ensinar a criança o caminho que ela deve andar, o caminho certo. Você não precisa ensinar o caminho errado, ela vai, naturalmente. É natural, todos nós, naturalmente, nós somos propensos ao pecado. O que nós temos que fazer, nós pais principalmente, com os nossos filhos, é ensiná-los. Os nossos pais fizeram isso conosco, não é? Nos ensinavam. Quantas vezes nós tivemos que apanhar? Você errou, você vai. Um dia meu pai me pegou. Um dia eu desrespeitei a minha mãe, sentado na mesa, e meu pai simplesmente olhou por mim e falou assim: olha, depois eu quero conversar com você. Eu já tremi. Saímos ali, tranquilo, e eu pensando, que hora que vai ser? Meu pai sentou, ficou ali, ligou o rádio, ficou ouvindo o rádio, eu falei, ele esqueceu. Passou 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, e daqui a pouco ele, não, aqui. E eu já tinha esquecido. Esse foi o problema maior. Eu achando que ele esqueceu, quem tinha esquecido foi eu. E eu todo sorridente, oi pai, vem cá filho. Me pegou pela mão, entrou dentro do quarto. Quando ele fechou a porta, a ficha caiu. E aí sim. E aí eu apanhei. Nós apanhamos, e a Bíblia fala sobre isso, não é mesmo? Que os pais têm que educar as crianças, têm que corrigir as crianças. Não separe a vara do teu filho, né? Tem que corrigir. Por quê? Porque nós somos pecadores. E meus irmãos, veja que Paulo afirma que a morte passou a todos os homens justamente por causa dessa representatividade, ou seja, todos nós estávamos ligados a Adão. Romanos fala da universalidade do pecado.
Quando você vai lá no capítulo de número 1, a partir do verso de número 18, você vai ver Paulo, antes de começar a falar do Evangelho, a falar da justificação, a falar da graça de Deus, ele vai falar sobre a universalidade do pecado. A ira de Deus se manifesta do céu sobre toda a maldade humana. Deus está irado. Aquilo que nós vimos a semana passada, lá no capítulo 5, verso de número 1, quando diz que, justificado, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Essa paz é porque antes nós éramos inimigos. E a Bíblia fala sobre isso, éramos inimigos, éramos contrários a Deus. Ou seja, Deus falava, vai por aqui, você ia por ali. Deus falava, faça isso, você fazia ao contrário. E isso é a nossa natureza. E por que todos morrem? Justamente porque todos pecam. E por que todos pecam? Porque todos estão em Adão. Todos estão em Adão. Ou seja, todos passaram a pecar. É claro, meus irmãos, que não é muito agradável saber que alguém que nós não escolhemos, alguém que sequer nós conhecemos, como que era Adão? Não sei. Tinha muito cabelo? Tinha pouco cabelo? Tinha barba? Não tinha barba? Não sei como que ele era. Era grande? Era pequeno? Era gordo? Eu não sei como era Adão. Porém, ele é o meu representante, ele é o representante de toda a humanidade, por isso que recebeu o nome de Adão. Adão, a humanidade estava ali, representada nele. Mas ele, numa situação tão importante, mas tão importante, para a minha, para a sua, para a nossa vida, estava ali nos representando e fez aquilo que não devia ter feito. Meus irmãos, note primeiro que Adão é considerado tão real e histórico quanto Jesus. E isso é importante porque existem aí já alguns teólogos dizendo que, olha, não se preocupe, porque o capítulo 1 de Gênesis, ele é apenas uma alegoria, ele não é algo real, é mentira. É mentira. Aqui nós temos uma realidade. Houve um homem que foi criado por Deus, houve um homem a quem o Senhor o fez a sua imagem e a sua semelhança, ele é real. E ele nos representava. Essa ideia, meus irmãos, de representatividade, ela é sinalizada com ênfase. A atitude realizada por Adão é a atitude de um homem histórico, o primeiro e mais antigo de todos os homens. A palavra de Deus vai dizer que ele estava ali nos representando. Você não votou nele, você não escolheu ele, mas ele estava ali nos representando, e é por isso que todos nós estávamos lá em Adão, e por isso todos nós pecamos, porque estávamos representados em Adão. A partir, meus irmãos, da queda, todos passam a nascer em pecado. E é por isso que Davi, na sua confissão de pecado, ele vai dizer, em pecado me concebeu a minha mãe. E a criação, até mesmo a criação vai sofrer as consequências do pecado. Notem que quando Deus fala ali para ao homem, ele primeiro fala com Adão, depois ele fala com Eva, depois ele fala com a serpente, e uma das coisas que ele vai dizer, olha Adão, por causa de você toda a criação vai sofrer. Você agora vai passar pela morte, você agora vai comer do suor do teu rosto. Ou seja, todos, e até mesmo a criação, ela sofre as consequências do pecado do ser humano. O sofrimento,
a tristeza, a dor, elas são constantes e ninguém possui liberdade para buscar o bem, porque moralmente todos nós estamos inclinados para o mal. E a mais simples observação do comportamento humano deixa isso em evidência. Ou seja, não há uma neutralidade moral. A neutralidade moral, como alguns por aí têm ensinado, é uma falácia. Bastou a ofensa de um só, de apenas um homem, e eis a aterrorizante consequência: a morte passou a todos, e porque todos pecaram. Essa é a realidade daquele que está representado em Adão. Porém, meus irmãos, a graça de Deus, maravilhosa graça de Deus, como nós já cantamos aqui nesta noite, vai nos mostrar que, em contraste com o que Adão fez e as suas consequências para a humanidade, Paulo agora passa a apresentar a imputação na sua melhor manifestação possível. Ou seja, se houve uma imputação de pecado em cada um de nós por aquilo que Adão fez, Paulo agora vai mostrar que há uma imputação na sua melhor forma, na sua melhor manifestação possível, ou seja, a justiça de uma outra pessoa, a justiça na pessoa do Senhor Jesus Cristo, agora é acreditada a nós. Ou seja, se você começou a pensar, puxa, o que eu tenho a ver com Adão? Eu posso lhe trazer agora uma boa notícia. O que você tem a ver com Jesus Cristo? E assim como o pecado ele foi imputado a você, a palavra de Deus vai dizer que a justiça de Cristo também é imputada a você. Ou seja, se em Adão todos pecaram, agora em Cristo nós temos a salvação. Meus irmãos, não fosse a imputação da obra de Cristo em favor do seu povo, nós não teríamos esperança alguma. Não fosse que essa obra de justificação, esta obra de redenção realizada por Deus, e que tem no personagem real, o Senhor Jesus Cristo, a sua forma melhor, nós estaríamos perdidos para sempre. Nós estaríamos fadados à morte eterna. Mas existe aqui algo que é impressionante. Meus irmãos, se alguém não pecasse, essa pessoa era merecedora da salvação. Mas a Bíblia vai dizer todos pecaram, porque todos estão ligados a Adão. E mesmo assim, se alguém não pecasse, essa pessoa seria salvo pelas suas obras. Mas notem que a Bíblia vai nos mostrar que bastou apenas um pecado, que foi suficiente para condenar eternamente. Um só pecado trouxe a morte. E será, meus irmãos, que existe alguém capaz de não pecar? Com certeza que não. Será que existe alguma pessoa boa de verdade? Com certeza que não. E é interessante que todos nós pensamos que nós somos bons, não é mesmo? Todos nós. As pessoas se acham boas. Eu me lembro uma certa feita que um cristão, ele veio me evangelizar, e quando ele falou que eu era um pecador, eu falei, pecador é você. Eu não. Eu sou um bom filho, eu respeito os mais velhos, eu não faço mal para ninguém. Eu me achava bom. E todos nós nos achamos bons. Certa feita, Jesus vai corrigir isso num jovem que chega e fala, bom mestre,
O que eu faço para herdar a vida eterna? A primeira coisa que Jesus fala para ele é: por que me chamas bom? Há um só que é bom, Deus. Jesus já começa corrigindo ele aí, e é claro que depois vai corrigi-lo na sua religiosidade. Ele achava que, puxa vida, eu faço tudo isso, eu cumpro com a lei, e aí Jesus vai mostrar para ele que ele era um mentiroso. Jesus fala assim: olha, então, você faz tudo isso? Você realmente é justo? Então, vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. E aí a Bíblia vai dizer que ele, por ter muitos bens, acabou voltando atrás. Meus irmãos, não há ninguém bom somente Deus. E por isso não existe nenhuma pessoa capaz de não pecar, não existe nenhuma pessoa boa de verdade. E a lei, quando ela julga, ela não julga apenas as atitudes. Veja só, Jesus vai nos ensinar isso. A lei não julga apenas as atitudes, mas a lei também julga as motivações do coração. Jesus ensinando, ele vai dizer o seguinte: olha, aquele que olha para uma mulher com o desejo impuro no seu coração, esse já adulterou com ela. Ou seja, Jesus está mostrando que não é somente a atitude que é pecado, até mesmo o pensamento, a motivação, o desejo do coração já mostra o pecado. E por isso, meus irmãos, pela avaliação da lei, ninguém merece ser salvo. Por isso é que a lei, ela lança luz sobre tudo o que mais desejamos esconder. A lei, no verso de número 20, Paulo vai dizer, ela veio para avultar a ofensa. Avultar a ofensa, para realçar os nossos erros. Meus irmãos, as autoridades religiosas do Antigo Testamento, elas eram pessoas que tinham como objetivo levar as pessoas até Deus, mas essas próprias pessoas, elas também tinham que oferecer sacrifícios em favor delas também. Não somente em relação aos outros, mas também delas. Em suma, irmãos, aquilo que parecia apenas ser uma sujeirinha, depois da análise radical da lei, revela uma grande imundície. O homem é pecador. E por isso, ele não pode se aproximar do Deus Santo. Deus não vê o pecado do homem apenas como uma sujeirinha, mas como uma ofensa à sua santidade. E o fato de Jesus ter vivido entre os homens significa que ele também se submeteu a este raio-x. Jesus Cristo também foi submetido a este raio-x da lei, e o resultado desse raio-x mostrado é que ali estava um homem glorioso, ali estava um homem justo, ali estava um homem santo, ali estava um homem sem defeito, ali estava o perfeito sacerdote, aquele que realmente pode oferecer sacrifício, não por ele, mas por nós, em nosso lugar. Um sacrifício perfeito. Portanto, todas as obras do Senhor Jesus Cristo deixam claro que Ele é justo. Então acontece a troca, o justo no lugar do ímpio, o justo no lugar do injusto. Meus irmãos, a Bíblia ensina que a justificação é somente pela fé. Somos justificados somente pela fé. O verso 1 do capítulo 5, como vimos a semana passada, justificado, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Há apenas uma maneira, e agora eu quero que você preste bem atenção. Se a justificação é somente pela fé, há somente uma maneira pela qual alguém é salvo na presença de Deus: pelas obras. E aí você pode pensar, não, peraí, a Bíblia diz que pela graça sois salvos, e não pelas obras.
Mas o que eu estou dizendo para você é que é somente uma maneira pela qual alguém é salvo na presença de Deus. E essa afirmação, ela pode até parecer estranha, mas ela é entendida e afirmada há séculos pelas confissões reformadas, principalmente a Confissão de Fé de Westminster, quando diz lá na sua pergunta, as obras de quem? Pelas obras de quem nós somos salvos? E a resposta é pelas obras de Cristo. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós somos salvos pela obra de Cristo. Porque tudo o que Cristo fez, tudo o que Ele realizou, toda a sua vida, passada pelo raio-x, mostrou que aquele era um homem perfeito, e assim todas as suas obras eram perfeitas, e Ele então podia ser o nosso representante perfeito, o nosso Salvador, o nosso justificador. Meus irmãos, somos salvos pelas obras de Cristo, que sozinho cumpriu com todos os termos da aliança das obras. Por isso, não é somente a morte de Cristo que nos salva, mas também a sua vida. Em Cristo nós temos tudo aquilo que era impossível em Adão. Em Cristo nós temos salvação. Em Cristo nós temos o nosso representante perfeito. E o que eu quero destacar para você nesta noite, a justificação pela fé é uma dádiva de Deus. A justificação é uma dádiva do Senhor para os eleitos. A Bíblia fala que toda a humanidade está representada em Adão, mas há uma nova criação de Deus, e essa criação, ela é representada não por Adão, mas é representada por Jesus Cristo. E é por isso que Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, ele vai dizer, somos nova criatura, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, porque as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Justificado pela fé, nós temos benefícios. Justificado pela fé, nós temos paz com Deus, nós temos esperança, nós temos acesso. Como vimos a semana passada, o castigo, foi até cantado aqui também nessa noite, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meus irmãos, eu quero dizer para você, você entrou aqui esta noite, e você pode estar sendo representado por Adão, ou você pode estar sendo representado por Jesus Cristo. A má notícia é que se você está representado por Adão, você está sujeito à penalidade do pecado, você está sujeito à morte eterna. Mas se você está representado por Cristo, você tem perdão, você tem salvação, você foi justificado. A obra realizada por Jesus Cristo lá na cruz é imputada a você. Imputada. Quando a gente fala sobre amputação, é tirar, mas imputação é colocar. E a Bíblia vai dizer que a justiça de Cristo, ela foi creditada a nós, pecadores, que estávamos representados em Adão, fadados à justiça eterna, debaixo da ira de Deus. Mas Deus, pelo seu grande amor com que nos amou, Ele veio até nós em graça, em misericórdia, e nos concede Jesus Cristo, seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em quem você está representado? Quem é o seu representante? Queridos, nós estamos numa eleição e vamos escolher os nossos representantes. E esses representantes, eles vão tomar atitudes aqui neste mundo.
E podem ser coisas agradáveis a você, como podem ser coisas totalmente desagradáveis. Os homens imperfeitos que são, e todos nós somos imperfeitos, e por mais que seja um bom representante, ele não vai ser um representante perfeito. Mas eu quero apresentar para você aquele que é o representante perfeito, Jesus Cristo. Esse sim é o nosso representante perfeito. E a minha palavra para você nesta noite é: venha Jesus Cristo. Venha Jesus Cristo, não negue Jesus Cristo. Não fique representado por Adão. Abandone o velho Adão. E venha a Jesus, aquele que pode lhe dar eterna salvação. O nosso representante perfeito. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu quero crer que você seja já representado por Jesus Cristo, que Ele seja o seu representante. Porém, se assim não for, não perca tempo, não perca tempo. Venha a Jesus, arrependido dos seus pecados, clame a Ele. A Bíblia diz que aquele que vem até Ele, e Ele mesmo convida, este terá salvação. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Venha a Jesus, que Jesus seja o seu representante perfeito. Amém. Amém. Nós vamos, em resposta à mensagem, entoar o hino Castelo Forte. Ao som do instrumento, eu peço que você se coloque em pé.